Olá, eu me chamo Larissa Soares de Queiroz e hoje nós viemos falar um pouco sobre a anatomia do sistema muscular da cabeça e do pescoço, os quais nós vamos apelidar carinhosamente de Casa da Moeda do corpo humano. Até porque nós não temos apenas os músculos mastigatórios, músculos de sustentação, nós temos também músculos responsáveis por expressar os nossos sentimentos de forma não verbal, o que é primordial para o nosso dia a dia. Sabendo disso, eu te convido a vir comigo nessa grande aventura e desvendar todas as especialidades desses cerca de 30 músculos. Bem? She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Primeiro, vamos falar dos músculos da mímica facial. Pois é, esses músculos ditos delicados, né? Que de delicados eles não têm muita coisa, eles têm um papel muito importante, muito robusto na nossa face, que é justamente mostrar ao mundo as nossas expressões faciais. E um detalhe muito único e interessante sobre esses músculos é que eles são músculos inseridos na nossa pele. São eles que são verdadeiros escultores emocionais. Olha só que potência, né? Que carga que eles carregam. Vamos começar por ele, o músculo da surpresa, o músculo responsável justamente por elevar as nossas sobrancelhas, que é o músculo occipitofrontal. Ele vai ser um músculo que estará inserido na nossa pele e no tecido subcutâneo das sobrancelhas e da fronte. Ele vai ser inervado também pelos ramos temporais e pelo nervo facial de número 7. Além disso, a sua vascularização se dará por meio das artérias supraorbitária e supratroclear. Sua drenagem linfática acontecerá por meio dos linfonodos parotídeos e pré-auriculares. Ainda falando do músculo occipitofrontal, vamos falar agora da porção occipital. Até porque o que nós acabamos de falar era só da porção frontal. E essa porção tem justamente a função de tracionar o couro cabeludo. Bom, a sua inserção se dará justamente na galha aponeurótica e a sua inervação acontecerá por meio do ramo auricular posterior do nervo facial de número 7. Agora vamos falar do músculo orbicular do olho, mais especificamente da sua parte palpebral. Ela que vai ser responsável no nosso dia a dia pela piscagem involuntária, pela piscagem leve, para o nosso sono também, quando nós vamos fechar os nossos olhos para dormir, ela vai estar ali agindo justamente de maneira mais leve, sabe? Ela vai estar inserida na ráfia palpebral lateral, eita, que foi quase um trava-língua, né? Ráfia palpebral lateral. E será inervada justamente pelos ramos temporais e zigomáticos do nervo facial de número 7. Ela vai ser irrigada pelas artérias facial, temporal superficial e oftálmica. Além disso, a sua drenagem linfática acontecerá por meio dos linfonodos parotídeos superficiais. Ainda no gancho do músculo orbicular do olho, vamos falar da parte orbital, a parte que é responsável pelos nossos movimentos mais extremos, pelos nossos movimentos mais bruscos, como por exemplo quando a gente fecha o olho quando entra alguma coisa nele, em situações de medo, de nervoso, que a gente fecha os olhos com muita força, é ele que vai estar sendo ativado nesse momento. É claro, né, que a parte palpebral também vai estar, mas é ele quem dá realmente toda aquela força para nós fecharmos o nosso olho. Como ele vai estar circundando a nossa órbita ocular, ele vai estar inserido nos nossos tecidos moles adjacentes. Agora, a inervação dele vai acontecer por meio dos ramos temporais e zigomático do nosso nervo facial de número 7. Como a parte orbital e a parte palpebral vão estar ali tão íntimas, a gente vai assumir que a sua vascularização é a mesma. Vão ser irrigadas, é claro, pela artéria facial, temporal superficial e oftálmica. Já a sua drenagem linfática vai acontecer pelos linfonodos parotídeos e submandibulares. Agora vamos falar do nosso músculo responsável por expressar nossa reação quando a gente vê que tem um montão de seminário para apresentar, um montão de prova para estudar. Justamente é o músculo corrugador do supercílio, responsável pela nossa expressão de preocupação, né? De, meu Deus do céu, quanta coisa! Enfim, é um músculo que a gente usa muito no dia a dia e é um músculo também que acaba sendo, não o músculo em si, mas a sua ação constante acaba sendo muito alvo da HOF, né, da harmonização orofacial, da aplicação de botox e muito mais. Esse músculo vai ser inserido na pele da nossa parte medial da sobrancelha e vai ser inervado pelos ramos temporais do nosso nervo facial de número 7. O músculo que vamos falar agora é um músculo muito utilizado no nosso dia a dia.
A gente utiliza muito ele quando a gente está com raiva, quando a gente está estressado por alguma coisa. E é o músculo prócero. Ele é justamente responsável pela nossa expressão de raiva. Ele faz com que a pele da glabela desça um pouquinho, fazendo esse movimento. Vocês estão percebendo? Quando a gente está com raiva, a gente faz essa cara aqui. Vocês estão percebendo que a pele da glabela desce um pouquinho? Ele faz essa expressão. Esse músculo vai estar inserido na pele entre as nossas duas sobrancelhas, na parte inferior da fronte. E ele vai ser inervado pelos ramos bucais do nervo facial de número 7. A sua vascularização acontecerá por meio do ramo angular da artéria facial e a sua drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. Agora nós vamos falar do nosso músculo nasal, especificamente da parte transversa. A parte transversa é responsável por comprimir as narinas. Assim, vocês estão vendo? E, consequentemente, ele causa uma levíssima movimentação no nosso dorso do nariz. Ele vai estar inserido na nossa aponeurose, a qual vai recobrir o nosso osso nasal e vai ser inervado pelos ramos bucais do nervo facial de número 7. A sua vascularização, é claro que vai se dar por meio dos ramos labiais superiores e laterais da artéria facial e a sua drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. Agora vamos falar da parte alar do nosso músculo nasal, né? Ela que é responsável pela dilatação das nossas narinas, assim. E geralmente ela é usada, né? Ela é movimentada, essa parte alar, quando nós estamos tendo um excesso respiratório, né? Quando a gente não está conseguindo respirar direito ou a gente está tendo alguma crise de ansiedade, por exemplo, e a gente está sem ar. E isso acontece. Ou quando a gente está com raiva, né? Assim, faz aquela expressão de fúria. Vocês estão vendo que a parte alar, né? Ela se dilata, esse músculo nasal da parte alar, ele se dilata. É justamente por isso, por essa funcionabilidade dele. Ele vai estar inserido na cartilagem alar maior do nariz e vai ser inervado pelos ramos bucais do nervo facial de número 7. A sua vascularização vai acontecer por meio da artéria nasal lateral e artéria angular, enquanto a drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. Partindo agora para o músculo depressor do septo nasal, ele tem a função de descer a ponta do nariz enquanto nós sorrimos, por exemplo. É ele que faz esse movimento de puxar a ponta do nariz para baixo e uma porção do septo nasal também. Ele vai estar inserido na parte móvel do septo nasal e vai ser inervado pelos ramos bucais do nervo facial, de número 7. A sua vascularização vai acontecer pelo ramo labial superior da artéria facial, enquanto a sua drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. E agora a gente vai falar de muito amor, de muito carinho. A gente vai falar do músculo utilizado quando a gente quer demonstrar afeto por meio do beijo. Pois é o músculo orbicular da boca. Ele vai ser ativado quando a gente quer mandar um beijo para alguém, dar um beijo em alguém, quando a gente faz esse movimento. Quando a gente faz esse movimento de contrair os lábios, a gente vai estar ativando o músculo orbicular da boca. Além de músculo do beijo, ele também é chamado de esfíncter. Larissa, e onde que esse músculo vai estar inserido? Ele vai estar inserido na nossa pele e na nossa mucosa labial. Além disso, ele vai ser inervado pelos ramos bucais e marginais da mandíbula. A sua vascularização vai acontecer por meio das artérias labiais superior e inferior, enquanto a sua drenagem linfática, no caso do lábio superior, pelos linfonodos submandibulares e, no caso do lábio inferior, pelos linfonodos submentonianos. Que tal a gente falar agora sobre o músculo bucinador? Um músculo que é responsável por manter a nossa bochecha em contato com a nossa parte dental. Além disso, a gente pode ativar ele enquanto a gente vai assoprar alguma coisa. Por exemplo, a sua inserção vai se dar no ângulo da boca e no orbicular da boca.
enquanto a sua inervação vai acontecer por meio dos ramos bucais do nervo facial de número 7. A sua irrigação vai se dar pela artéria bucal e alguns ramos da artéria facial, enquanto a sua drenagem linfática vai se dar pelos linfonodos parotídeos e submandibulares. Agora vamos falar do músculo que muita gente usa por aí, que é o músculo do deboche, o músculo do desgosto, do nojo, que é justamente o músculo que a gente ativa quando a gente mostra a nossa arcada dentária superior, o músculo levantador do lábio superior, que é justamente essa ação aqui que ele tem. Ele levanta o nosso lábio superior, literalmente. A sua inserção vai ser justamente ali na pele do lábio superior, entre o músculo orbicular e o levantador do ângulo da boca. A sua inervação vai acontecer por meio dos ramos zigomáticos e bucais. A sua irrigação por meio das artérias facial e infraorbitária, enquanto a sua drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. Agora vamos para o músculo do nojinho, o músculo que a gente ativa quando a gente sente que algo já não está com cheiro bom, que algo está precisando ser jogado fora, que já está estragado, e é justamente o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele é responsável por esse movimento. Vocês veem que ele levanta o nosso lábio e dilata a nossa narina? É justamente essa a função dele. Esse músculo vai estar inserido tanto na cartilagem alar do nariz quanto na pele do nosso lábio superior. Ele vai ser inervado pelos ramos bucais do nervo facial. A sua vascularização vai se dar por meio das artérias facial e infraorbitárias, enquanto a sua drenagem linfática, novamente, pelos linfonodos submandibulares. Agora vamos falar do músculo responsável pelo nosso sorriso de satisfação, aquele sorriso fofinho que a gente nem precisa mostrar os dentes direito. Vocês veem como o nosso ângulo da nossa boca, ele se levanta um pouquinho e faz aquela linda voltinha do sorriso, bem característica de um sorriso? Pois é. É justamente feita pelo ângulo da boca, pelo músculo levantador do ângulo da boca. Ele vai estar ali bem inserido no ângulo da boca e vai ser inervado pelos ramos zigomáticos e bucais. A sua irrigação não é surpresa para ninguém, que vai ser por meio das artérias facial e infraorbitária, enquanto a sua drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares. Falando agora do nosso músculo zigomático menor, ele é o responsável por elevar o nosso lábio superior. Ele vai estar inserido ali no nosso lábio superior, na pele do nosso lábio superior, do medial até o ângulo da boca. Ele vai ser também inervado pelos ramos zigomáticos e bucais. A artéria facial nem se fala, ela vai ser a protagonista aqui, irrigando todo esse músculo zigomático menor, enquanto a drenagem linfática vai acontecer por meio dos linfonodos submandibulares. Agora nós vamos sorrir um pouco, nós vamos sorrir verdadeiramente, porque vamos estar falando do músculo que é responsável por expor o nosso sorriso verdadeiro. É ele, o músculo zigomático maior. Ele é responsável por esse movimento. O músculo zigomático maior vai ter as mesmas características que o músculo zigomático menor. A sua inserção vai se dar no ângulo da boca. A sua inervação vai acontecer por meio dos ramos zigomáticos e bucais. A sua irrigação por meio da artéria facial e a sua drenagem linfática por meio dos linfonodos submandibulares. Agora, a gente vai ter que mudar um pouco o caminho das coisas. Nada de sorriso sincero por aqui. Sabe aquele sorriso forçado, quando você está sem graça com a situação? O músculo irrisório, ele é responsável por esse sorriso, o que a gente chama também de sorriso horizontal, quando a gente tem esse tipo de expressão. Quando a gente está sem graça, sabe? A sua inserção vai acontecer na pele e no ângulo da boca, enquanto a sua inervação vai se dar exclusivamente pelos ramos bucais. A sua vascularização vai ser contemplada pelas artérias facial e facial transversa, enquanto a sua drenagem linfática pelos linfonodos parotídeos. Agora o assunto vai mudar um pouco de ritmo. Estávamos falando muito sobre sorriso, vários tipos de sorriso, por sinal, só que agora vamos ter que falar um pouco de tristeza. Vamos falar do músculo depressor do ângulo da boca. Ele que é responsável pela nossa expressão de tristeza. A sua inserção vai se dar justamente ali no modilo e no ângulo da boca, enquanto a sua
inervação vai se dar pelos ramos marginais, mandibulares e bucais. Já a sua vascularização vai acontecer por meio da artéria labial inferior e mentoniana e a drenagem linfática por meio dos linfonodos submandibulares. Galera, e quem aqui já fez beicinho quando foi pedir alguma coisa para os pais? Eu devo admitir que eu já fiz. Mas vocês sabem como que a gente faz essa expressão do beicinho? Pois é, a gente usa os nossos músculos mentonianos. Eles são responsáveis por elevar e protuir o nosso lábio inferior e também causar algumas rugosidades aqui no nosso queixo. É assim. Ele vai estar inserido na pele do queixo, no sulco mentolabial, e vai ser inervado pelos ramos marginais da mandíbula. A sua vascularização vai ser contemplada pela artéria mentoniana e artéria labial inferior, enquanto a sua drenagem linfática pelos linfonodos submentonianos. Olá, meu nome é Maria Heloísa e eu vou falar sobre os músculos da mastigação. Os músculos da mastigação é dividido em 4 tipos. O temporal, o masseter, que ele tem uma subdivisão entre profundo e superficial, o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Primeiro vamos falar sobre o músculo temporal. O músculo temporal, ele se origina-se na fossa temporal, sua inserção acontece no processo coronoide da mandíbula e na borda anterior do ramo da mandíbula. Ele é inervado pelos nervos temporais profundos, que são nervos trigêmeos, e sua vascularização acontece pelas artérias temporais profundas e pela artéria temporal medial, enquanto sua drenagem ocorre para os linfônodos paratódios e cervicais profundos. Ok? Sua principal função é a elevação e retração da mandíbula, sendo essencial para os movimentos da mandíbula. Agora vamos falar sobre o músculo masseter superficial, que é uma porção mais externa do músculo masseter. Ele é um dos principais músculos da mastigação e é responsável pelo fechamento da mandíbula. Ele se origina-se no processo maxilar do osso zigomático e 2/3 anteriores do arco zigomático. Ele se insere no ângulo e ramo da mandíbula e essa inserção dá ao músculo uma grande capacidade de força. Ele é inervado pelo nervo massetérico, que é um ramo do nervo trigêmeo. Sua vascularização ocorre pelas artérias massetéricas, com contribuição da artéria facial e da artéria transversa. E sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos submandibulares, cervicais profundos e parótidos. E sua principal função é elevar a mandíbula, permitindo o fechamento durante a mastigação. Agora vamos falar sobre o músculo masseter profundo, que é a parte mais interna do músculo masseter. Ele se origina-se 2/3 posterior do arco zigomático e se insere na parte superior do ramo da mandíbula. Ele é inervado pelo nervo massetérico, que é um ramo do nervo trigêmeo, e sua vascularização é feita pelas artérias massetéricas e pela artéria temporal superficial. E sua drenagem ocorre pelos linfônodos submandibulares, parótidos e cervicais profundos. Ele tem muita semelhança com o músculo masseter superficial, até porque eles são subdivisões, né, do músculo masseter. E sua principal função é elevar e retrair a mandíbula, somente para a estabilidade durante a mastigação. Agora eu vou falar sobre o músculo pterigóide medial, que está localizado na parte mais interna da mandíbula. Ele se origina-se na lâmina lateral do processo pterigóide medial e se insere na face medial do ângulo e ramo da mandíbula. Sua inervação é feita pelo nervo pterigóide medial, que por sua vez é um ramo do nervo trigêmeo. Sua vascularização é feita pela artéria maxilar e sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos parótidos submandibulares e cervicais profundos. Sua principal função é elevar, protrair e auxiliar os movimentos laterais da mandíbula durante a mastigação. Agora vamos falar sobre o músculo pterigóide lateral, que está localizado profundamente na face. Ele possui 2 origens, a cabeça superior e na cabeça inferior. Na cabeça superior, ele se origina-se na asa maior do osso esfenoide e na cabeça inferior, origina-se na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. Ele se insere no colo do côndilo mandibular e no disco articular da articulação temporomandibular. Sua inervação é feita pelo nervo pterigóide lateral, que por sua vez é um ramo do nervo trigêmeo, e sua vascularização acontece pelos ramos da artéria maxilar.
Sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos submandibulares, parótidos e cervicais profundos. E sua principal função é promover a protusão, a abertura e os movimentos laterais da mandíbula, que são essenciais para a mastigação. Agora vamos falar sobre os músculos das expressões faciais, como o músculo auricular anterior, que está localizado na região lateral do crânio. Ele origina-se na face temporal e se insere na cartilagem da orelha. Sua inervação é feita pelo nervo facial, principalmente pelo ramo temporal. Sua vascularização ocorre pela artéria temporal superficial e pela artéria auricular posterior. E sua drenagem linfática acontece para os linfônodos parótidos, mastoides e cervicais profundos. Sua principal função é mover a orelha, contribuindo para os movimentos do pavilhão auricular e das expressões faciais. Temos também o músculo auricular posterior, que é localizado atrás da orelha, origina-se no processo mastoide do osso temporal e se insere na cartilagem da orelha. Sua inervação é feita pelo nervo facial através do ramo auricular posterior. Sua vascularização ocorre pela artéria auricular posterior e pela artéria occipital, e sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos mastoideus, parótidos e cervicais profundos. Sua principal função é mover a orelha para trás, contribuindo para pequenos movimentos do pavilhão auricular e das expressões faciais. E por último, dos músculos auriculares, temos o músculo auricular superior, que é localizado na parte acima da orelha. Ele origina-se na galeia aponeurótica e na fáscia temporal, e se insere na parte superior da cartilagem da orelha. Sua inervação é feita pelo nervo facial, principalmente pelo ramo temporal. Sua vascularização ocorre pelas artérias temporais superficial e pela artéria auricular posterior. E sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos mastoides, parótidos e cervicais profundos. Sua principal função é elevar a orelha, contribuindo para os movimentos do pavilhão auricular e, consequentemente, expressões faciais. Outro músculo que também faz parte dos músculos das expressões faciais é o músculo tempoparietal, que está localizado na lateral do crânio e origina-se na parte lateral da galeia aponeurótica e a fáscia temporal. Ele se insere na cartilagem do pavilhão. Sua inervação é feita pelo nervo facial, principalmente pelo ramo temporal. Sua vascularização ocorre pela artéria temporal superficial e pela artéria auricular posterior. E sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos mastoideus, parótidos e cervicais profundos. Sua principal função é auxiliar os movimentos da orelha e tensionar o couro cabeludo, participando assim das expressões faciais. E dá para se perceber que os músculos tempoparietal e auricular superior têm praticamente a mesma origem, inserção, inervação, vascularização e drenagem, porque são músculos intimamente relacionados e contínuos. Agora eu vou falar sobre alguns músculos da língua, como o longitudinal superior, que está localizado na parte superior da língua e se origina-se no tecido fibroso da raiz da língua e se insere na margem e no ápice da língua. Ele é inervado pelo nervo hipoglosso, que é responsável pelos movimentos da língua. Sua vascularização ocorre pela artéria lingual e sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos submandibulares, cervicais profundos e submentonianos. Sua função principal é elevar e encurtar a língua, auxiliando na fala e deglutição. Temos também o músculo vertical da língua, que está localizado principalmente na parte anterior da língua. Ele se origina-se no tecido conjuntivo na face superior da língua e se insere na face inferior da língua. Ele é inervado pelo nervo hipoglosso, que, como eu já disse antes, é responsável pelos movimentos da língua. Sua vascularização é feita pela artéria lingual e sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos submandibulares, submentonianos e cervicais profundos. Sua principal função é achatar e alargar a língua, auxiliando na fala, mastigação e deglutição. Agora vamos falar do músculo transverso da língua, que está localizado na parte interior da língua. Ele se origina-se no septo mediano da língua e se insere nas margens laterais da língua. Ele é inervado pelo nervo hipoglosso, sua vascularização é feita pela artéria lingual
E a drenagem linfática ocorre para os linfônodos submandibulares, submentonianos e cervicais profundos. Sua principal função é alongar e estreitar a língua, auxiliando na fala, mastigação e deglutição. E por último, vou falar sobre o músculo hipoglosso, que está localizado na região lateral da língua. Ele se origina-se no corpo e no corno maior do osso hioide e se insere na face lateral da língua. É inervado pelo nervo hipoglosso, sua vascularização é feita pela artéria lingual e sua drenagem linfática ocorre para os linfônodos cervicais profundos e submandibulares. Sua principal função é abaixar e retrair a língua, auxiliando na fala e deglutição. Oi, meu nome é Beatriz Guedes Bezerra e hoje eu vou estar falando sobre os músculos do pescoço. Primeiramente, o que são os músculos do pescoço? Os músculos do pescoço são estruturas formadas por tecido muscular que são responsáveis por sustentar, movimentar e estabilizar a cabeça. Além de participarem da deglutição, fonação e respiração, eles conectam a clavícula, o osso hioide, a coluna cervical, o externo e a escápula. Eles conectam grande parte da região superior do corpo. E eles também vão permitir os movimentos como rotação, extensão, flexão e inclinação da cabeça. Então, vamos começar falando sobre o músculo hioglosso. Esse músculo se origina no osso hioide e insere-se na lateral da língua, localizado nessa região aqui do rosto. Sua inervação se dá pelo nervo hipoglosso e sua vascularização é pelo ramo sublingual da artéria lingual e o ramo submentoniano da artéria facial. E suas principais funções são a depressão da língua, que vai abaixar a língua, principalmente as laterais, a retração da língua, que vai puxar a língua para trás, e também o auxílio na deglutição, que ele vai ajudar a empurrar o alimento. E agora vamos falar do músculo estiloglosso. Sua origem se dá pelo processo estiloide do osso temporal. É inervado pelo nervo hipoglosso, assim como o músculo hioglosso. A sua vascularização se dá por ramos da artéria lingual e suas principais funções são a retração da língua, que é muito importante para a deglutição. Já o músculo esplênico se origina dos processos espinhosos das vértebras torácicas. A inervação é pelos ramos posteriores dos nervos espinhais cervicais inferiores. A sua principal função é a extensão do pescoço quando contraído. Então, quando o músculo está contraído, o pescoço vai conseguir se estender e vai conseguir se levantar. A cabeça external do músculo esternocleidomastoide tem origem na face anterior do manubrio externo. Sua inserção é feita pelo nervo acessório, que também pode ser chamado de nervo craniano 6. Sua principal função é inclinar lateralmente o pescoço para o mesmo lado e rotacionar a cabeça para o lado oposto. E por último, mas não menos importante, temos a cabeça clavicular do músculo esternocleidomastoide. A sua origem se dá no terço médio-medial da face superior da clavícula, então ele é localizado logo acima da clavícula, nessa região. A inserção é no processo mastoide e linha nucal superior. Já a inervação é a inervação sensoriimotorial, inervação dupla. Já a sua função é localizar as estruturas do pescoço e contribui também para a flexão do pescoço. Os músculos do pescoço eles podem ser classificados em relação ao osso hioide, que é um osso único que não se articula com outros. Os músculos supraioides eles são muito importantes para várias funções vitais, como por exemplo a mastigação, a fonação e a deglutição. Eles estão localizados entre a base da mandíbula e o osso hioide, e estão organizados em 4 pares de cada lado da linha média. A maioria desses músculos é delgada, exceto o miloióide, que ele é mais robusto. Esses músculos têm um papel crucial na estabilização do osso hioide, permitindo que ele se eleve durante a deglutição enquanto a mandíbula permanece estável. Essa ação é essencial para o manejo das vias aéreas, pois uma disfunção dos músculos supraioides pode levar a problemas como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono e problemas na intubação. Além disso, eles também são pontos de referências importantes para procedimentos cirúrgicos. O músculo digástrico, ele tem origem na fossa digástica da mandíbula e eminência mastoide do osso temporal. A sua inserção é no tendão intermédio, já sua inervação é do nervo miloióide e também do nervo facial. Sua principal função é elevar o ióide durante a deglutição e ajudar a manter a boca aberta. O músculo miloióide, ele tem sua origem na linha miloióide da mandíbula. Sua inserção é na ráfia miloióidea e no corpo do osso hioide. Sua inervação é o nervo miloióide e sua função é formar o diafragma oral e elevar o assoalho da boca. O músculo genióide, ele tem origem na espinha mentoniana na superfície interna da mandíbula. Sua inserção é no corpo do osso hioide e sua inervação são nos ramos do plexo cervical e também no nervo hipoglosso. Sua função é mover o ióide anteriormente e auxiliar na abertura e nos movimentos laterais da mandíbula. O músculo estiloióide, ele tem origem na apófise estiloide do osso temporal e sua inserção é no corpo do osso hioide. Sua inervação vem do nervo facial e sua função é elevar o ióide durante a deglutição e ajudar a manter a boca aberta.
Agora falando sobre os músculos infra-iódeos, eles são um grupo de 4 músculos que estão localizados abaixo do osso ióide e na região anterior do pescoço. Eles atuam principalmente na depressão do osso ióide e da laringe durante a deglutição e a fala. Além disso, eles ajudam na fixação do ióide para a ação dos músculos supra-iódeos. Primeiro vamos falar sobre o músculo omoióide. Sua origem está na borda superior da escápula e também no tendão intermédio. E sua inserção está no tendão intermédio e também no corpo do osso ióide. A sua inervação é por parte da alça cervical profunda e sua função é abaixar o osso ióide. O músculo externo-tireoide ele tem origem na superfície dorsal do manúbrio. A sua inserção é na linha oblíqua da cartilagem tireoidea e sua inervação é na alça cervical profunda. E sua função é abaixar a laringe. O músculo tireoide ele tem origem na linha oblíqua da cartilagem tireoide. A sua inserção é no corpo e corno maior do osso ióide. E sua inervação é na raiz superior da alça cervical e no nervo hipoglosso. A sua função é abaixar o osso ióide e elevar a laringe. Já o músculo externo-ióide, ele tem origem na superfície dorsal do manúbrio e na articulação externo-clavicular. A sua inserção é no corpo do ióide e sua inervação é na alça cervical profunda. A sua função é abaixar o osso ióide. Olá, meu nome é Gustavo Wilk e eu fiquei responsável por falar sobre os músculos profundos, escalenos e o da faringe. De início, o que são músculos profundos? Músculos profundos são um grupo de músculos que estão situados abaixo dos músculos superficiais, ou seja, são os músculos que estão mais próximos de ossos e articulações. O primeiro é o músculo longo da cabeça. Ele se origina nos tubérculos anteriores dos processos transversos das vértebras C3 até a C6. Já a sua inserção acontece na porção basilar do osso occipital, que é a parte inferior do crânio. Já a inervação acontece nos ramos anteriores dos nervos cervicais, das vértebras C1 até a C3, fazendo parte do plexo cervical. Ele tem algumas funções, mas as principais a gente vai listar aqui. E uma delas é a flexão da cabeça sobre a coluna cervical, a estabilização da cabeça e do pescoço. Não menos importante, auxilia no controle da postura cervical, ainda mais em posição ereta. O próximo é o músculo levantador de escápulas. Ele se origina nos processos transversos do atlas e do áxis, bem como dos tubérculos posteriores da terceira e quarta vértebra cervicais. A sua inserção acontece no ângulo superior, entre a borda medial e a raiz da espinha da escápula. A sua inervação se dá principalmente pelo nervo dorsal da escápula e dos ramos diretos dos nervos cervicais C3 e C4. A sua principal função é a elevação da escápula. Esse movimento é útil para trazer o braço elevado de volta à posição neutra. Finalizando os músculos profundos, a gente vai falar agora sobre os músculos escalenos. E afinal, o que são eles? São 3 músculos pares cervicais profundos, localizados lateralmente no pescoço. São eles que ligam as vértebras cervicais às costelas e têm papel importante na respiração e nos movimentos do pescoço. Eles agem principalmente na inclinação lateral e na flexão do pescoço, e também como músculos acessórios da respiração, elevando a caixa torácica durante a inspiração forçada. O músculo escaleno anterior tem origem nos tubérculos anteriores dos processos transversos das vértebras C3 e C6. Ele se insere no tubérculo do músculo escaleno da primeira costela. Já a sua inervação se dá pelos nervos cervicais da C4 a C6. Uma de suas funções é elevar a costela na inspiração forçada. Uma de suas funções é a elevação das costelas na inspiração forçada. O músculo escaleno médio é o maior e mais longo dos músculos escalenos. Ele se origina dos tubérculos posteriores dos processos transversos das vértebras C2 a C7. A sua inserção acontece na costela, posteriormente ao músculo escaleno anterior. Já a sua inervação acontece graças aos ramos anteriores dos nervos cervicais, das vértebras C3 a C8. A sua função é a flexão lateral do pescoço e a elevação da primeira costela, assim como o anterior. Músculo escaleno posterior. Ele é o menor e o mais fino dentre os músculos escalenos.
Ele fica na região lateral do pescoço e participa principalmente da respiração e da inclinação cervical. Ele se origina dos tubérculos posteriores ao processo transverso das vértebras C5 a C7. Já a sua inserção acontece na borda externa da segunda costela. Já a sua inervação acontece pelos ramos anteriores dos nervos cervicais, C6 e C7. As suas funções incluem a flexão lateral do pescoço e a elevação da segunda costela na inspiração forçada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os músculos constritores da faringe. Eles são músculos pares, estriados e involuntários, que estão localizados na parede da faringe. Eles são essenciais para a deglutição, pois empurram o alimento da faringe para o esôfago. O constritor superior da faringe é o mais fino e superior dos três. Ele contrai involuntariamente para impulsionar o bolo alimentar. Ele se origina no râmulo pterigóideo, ráfio pterigóideo-mandibular, extremidade posterior da linha miloióidea da mandíbula e a língua. Ele se insere no ráfio faríngeo mediano e no tubérculo faríngeo do osso occipital. A sua inervação se dá pelo plexo faríngeo, principalmente pelo nervo vago. Já a sua função é a constrição da faringe durante a deglutição, a condução do bolo alimentar para o esôfago. A parte cricofaríngea atua como um esfíncter esofágico superior, evitando a entrada de ar no esôfago, sendo importante também para a ressonância da fala. O músculo constritor médio da faringe faz parte da camada circular externa da parede faríngea, que é crucial para a deglutição. Ele se origina nos cornos maior e menor do osso ióide e o ligamento estiloiódeo. A sua inserção acontece no ráfio faríngeo mediano, na parede posterior da faringe. A sua inervação se dá graças ao plexo faríngeo, principalmente ramos do nervo vago. A sua função é contrair sequencialmente junto dos outros constritores, formando um tipo de onda peristáltica que ajuda o alimento a descer para o esôfago, auxiliando a propulsão do bolo alimentar da orofaringe para a laringofaringe. O músculo constritor inferior da faringe é o mais espesso dos três. Atua na constrição da faringe para a deglutição e forma, através da parte cricofaríngea, o esfíncter esofágico superior, impedindo o refluxo. A sua origem é formada de duas partes. A parte tireofaríngea, que é formada pela linha oblíqua da cartilagem tireoide, e a parte cricofaríngea, que é formada pela face lateral da cartilagem cricoide. A sua inserção também é dividida. Na parte tireofaríngea, se origina na ráfie mediana da faringe, enquanto a parte cricoide continua com o esôfago, formando o esfíncter esofágico superior. Ambas são inervadas pelos ramos do plexo faríngeo. A sua função, assim como os outros, é a constrição da faringe durante a deglutição e a condução do bolo alimentar da laringofaringe para o esôfago. A parte cricofaríngea atua como um esfíncter superior, evitando a entrada de ar no esôfago e o refluxo alimentar. Ao longo do que foi estudado, foi possível compreender não só a importância funcional, mas também clínica desse grupo muscular. Os músculos da mímica facial se destacam não só pela comunicação não verbal, mas também pela expressão de sentimentos humanos, enquanto os da mastigação são essenciais para a trituração dos alimentos. Os músculos infraioides e supraioides atuam de forma coordenada com o osso ióide, sendo essenciais para a deglutição e a fala, por exemplo. Já os músculos do pescoço, especificamente os profundos e os escalenos, garantem suporte, mobilidade e participação na mecânica respiratória, enquanto os constritores da faringe asseguram a condução eficiente do bolo alimentar. Percebe que são funções específicas, porém interdependentes, que vão desde a expressão facial, a mastigação, a deglutição, até respiração, fonação, postura e estabilidade cervical.